e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, que o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Leão da tribo de Judá, Deus forte e verdadeiro, nós agradecemos, Senhor Jesus, por essa maravilhosa oportunidade de estarmos reunidos em Tua casa. Pedimos, Senhor Jesus, que fale grandemente em nossos corações, que o Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. E, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, possa tocar em corações endurecidos, para que possam se voltar totalmente a Ti. Que, Senhor, meu Deus, meu Pai, possa haver conversão, possa haver cura, libertações, milagres, prodígios em nosso meio. Que o Senhor esteja falando grandemente conosco. Que, Senhor, meu Deus, meu Pai, o Senhor deseje nos dar tudo que tire a nossa concentração. Que possamos atentar para a Tua palavra que será ministrada nessa noite. Fale grandemente em nossos corações, pelo santo e verdadeiro nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, esse período de oração está sendo um período de bênçãos, um período abençoado, pois a oração é a chave da vitória. A oração, Apocalipse 8 diz que os anjos do Senhor enchem o trono do Senhor com as nossas orações. Então as orações são muito importantes. Em meio a esse período de oração, nós podemos ver que o nosso ciclo de irmãos da igreja se diminui. Os irmãos diminuem. Se fossem 30 dias, cada dia com um pregador diferente, um pregador famoso, um cantor famoso, estaria cheio, estaria lotado, os metidos estaria cheio. Mas a oração faz isso. A oração separa os que estão aqui para buscar Jesus verdadeiramente. A oração separa os que estão aqui, pois querem entregar sua vida totalmente a Jesus. Os que querem ser cheios do Espírito Santo. É isso que a oração faz. E quanto mais nós oramos, mais nós queremos falar com as pessoas do amor de Cristo. Mais nós queremos falar sobre o Evangelho que muda, que transforma, que edifica, que alcança os corações que estão cada vez mais distantes. Ao ler este livro de 1 de Samuel, no capítulo de número 1, nós vamos ver, pelo contexto da história, que Israel estava passando por um período decadente espiritual. A decadência espiritual havia tomado conta de Israel. Israel estava em declínio, Israel estava se afastando cada vez mais do Senhor. Ali tudo estava difícil. O livro tem início nos dias de Juízes e descreve a transição da teocracia para a monarquia em Israel. Naquele tempo, homens e mulheres, para terem uma sustentabilidade, dependiam de seus filhos. Eles tinham que ter filhos para que seus filhos pudessem fazer o trabalho árduo, para ajudar na comercialização, para poder trazer uma fonte de sustento melhor para as suas casas. Então, ter filhos aumentava o seu aval social e econômico, ajudava nos seus projetos. Ter filhos era como se fosse, quando eles ficassem velhos, os filhos pudessem bancar a casa e cuidar dos seus pais na velhice. Então, Gênesis 1:28, Deus manda que eles todos crescessem e se multiplicassem. Naquele tempo, ter filhos, então, era uma dependência total, era uma questão de sobrevivência, era uma questão que quem tinha filhos tinha um plano social e econômico melhor, tinha uma sustentabilidade melhor. E naquele tempo as mulheres que eram estéreis, elas eram consideradas malditas. As mulheres que não geravam, elas tinham, os seus maridos tinham aval para poder arrumar concubinas, para poderem gerar filhos. Podiam deixá-las, elas eram consideradas malditas pela humanidade. Aquele povo olhava para uma mulher estéril e falava que aquela mulher havia feito um pecado gigantesco, pela qual Deus não pôde dar o dom de ser mãe, porque todo um grande sonho de uma mãe, de uma mulher, é ser mãe, gerar, poder ter um filho, criar o seu filho dentro
os seus padrões, criar dentro de sua casa, de sua tradicionalidade, de sua cultura, cuidar do seu filho, ficar perto dele. E uma mulher que era estéril, ela era considerada uma mulher que tinha, como se ela tivesse lepra. Ela era subjugada com uma maldição terrível, com uma maldição gigantesca. Então, aquele povo olhava diferente para aquelas mulheres. Elas eram consideradas inferiores e elas eram consideradas prejudiciais para as suas famílias. Eles olhavam e falavam que elas poderiam prejudicar grandemente o futuro de suas casas. Mas o homem abriu um aval para que pudesse arrumar as concubinas, lembrando que isso era do homem e não de Deus. E quando nós olhamos para essa história, quando nós olhamos para o livro de 1 Samuel, nós vemos que um grande papel tem Eucana. Eucana que tem por mulher Ana que na tradução do hebraico vai significar graça. E nós vemos Penina. Penina ela vai gerando, mas ela gera sem propósito, ela gera sem a vontade de Deus. E todas as vezes que nós geramos sem a vontade de Deus, nós não chegamos a lugar nenhum. Todas as vezes que nós vamos contrária à vontade de Deus, não dá certo, não vai adiante, não adianta, não precisa insistir. Penina gera muito, mas gera sem propósito. Penina está gerando, mas não é conforme a vontade de Deus. Penina vai gerar diversos filhos e vai olhar para Ana e ficar debochando de Ana. Vai ficar toda hora olhando e jogando Ana cada vez mais para baixo. Ana vai entrando em um terrível período depressivo. Ana vai entrando num período de dificuldade, tanto psicológico quanto emocional. Seu emocional é alterado, seu psicológico é alterado, e ela não quer nem comer e nem beber. Vai jogando ela para baixo. Mas qual é esse tema desse culto? É as causas impossíveis. Ana não reclama, Ana não para de orar, Ana não para de buscar, Ana continua perseverando em Cristo. Ela sabe que é somente Ele que pode trazer a solução. Ela continua clamando a Deus verdadeiramente, abrindo seu coração, clamando, orando, independente do horário, independente da circunstância, independente do lugar, independente do que ela está passando. Ela está abrindo seu coração e entregando-se verdadeiramente ao Senhor. E muitos de nós, em meio às dificuldades, nós paramos, em meio às crises nós lamentamos, em meio às crises a primeira coisa que falamos é que não vamos mais à igreja, que vamos deixar a casa de Deus, vamos deixar de ser crentes. Tem um hino que fala: te louvarei, Senhor, independente da circunstância. Será mesmo? Será que se o luto vir, você continua adorando? Será que se as dificuldades virem, você continua adorando? Será que se vir momentos difíceis, tempestades, você continua adorando a Deus de todo o seu coração, buscando verdadeiramente? Será que isso acontece? Será que isso acontece conosco nos dias atuais? Quando qualquer coisinha nós falamos e viramos a cara, ficamos de dia, falamos: não vou mais à igreja, vou deixar de ir, vou deixar de ir lá, pois as coisas só estão piorando. Isso que está acontecendo, uma geração de crentes fracos na fé, muito fracos. Qualquer coisinha deixa a igreja, qualquer coisinha reclama, qualquer coisinha não ora, qualquer coisinha não jejua, qualquer coisinha não busca, qualquer coisinha fala mal do irmão, qualquer coisinha está caluniando, está julgando, não se coloca no lugar do outro, não estende a mão para ajudar, atira pedras, mas não estende a mão, está julgando, mas não vai lá para falar: eu te ajudo, eu estou com você. É isso que tem acontecido no meio da igreja evangélica nos dias atuais. É isso que tem acontecido. Infelizmente acontece muito isso nos dias atuais, nos nossos dias. Era para ser uma fonte de sustentabilidade e está sendo uma casa de apedrejamento. Infelizmente. Infelizmente, em nosso meio, muitos querem milagres,
muitos querem prodígios, muitos querem libertações, mas tem uma falsa adoração, não adoram verdadeiramente, não buscam verdadeiramente, só buscam em certas ocasiões, em certos horários, em certos lugares, perto de algumas pessoas. Quando eu olho a oferta da viúva que Jesus está ali no templo, no pátio das mulheres, 13 gasofilácios em formatos de trombetas eram colocados, Jesus está ali olhando, todas aquelas pessoas que iam até lá jogar as suas ofertas, e vai uma viúva, ela pega 2 moedinhas que ela tinha e ela joga tudo lá. Jesus vai virar para os seus discípulos e vai falar: aquela mulher deu mais do que qualquer um dos outros que vieram. E quando Jesus está falando isso, Jesus está falando que os outros deram o que sobrava. Os outros deram. Um exemplo, eu vou lá, vou comprar alguma coisa, sobrar algumas pratinhas, isso não vai me fazer falta, então eu vou colocar ali. Isso não vai dar nenhuma forma de sustento, se não ligo mais para isso, vou colocar ali dentro daquele gasofilácio. Mas aquela mulher vai pegar tudo que ela tinha, tudo que ela tinha, ela vai pegar e vai jogar ali. E o que nós aprendemos com isso? Que nós não temos que adorar apenas da boca para fora, nós não temos que ser crente apenas aqui de 7 às 9, nós não temos que ser crente apenas perto de alguns irmãos, nós não temos que ser crente apenas aqui em nosso meio, perto do pastor, nós temos que buscar verdadeiramente em todos os lugares, nós temos que adorar em todos os lugares, nós temos que abrir o nosso coração e falar abertamente para Deus, nós temos que fazer a diferença, somos cartas abertas que o mundo olha e vê a representatividade de Cristo sobre as nossas vidas, então temos que fazer a diferença, adorá-lo verdadeiramente, chega de adoração falsa, chega de buscar falsamente, vai buscar verdadeiramente, que grandes coisas o Senhor fará, mas enquanto estiver dessa forma não vai acontecer, enquanto estiver desse jeito não vai para frente, não vai prosperar, não vai dar certo, não chega a lugar nenhum, a adoração falsa não chega até Deus, apenas aquela oração verdadeira de todo o coração, aquela adoração que chega suavemente ao trono de Deus, aquela que você abre o seu coração verdadeiramente, aquela que está correndo a lágrima, mas está adorando, está na tempestade, mas está buscando, está no vale, mas está falando com Deus, falando só o Senhor é Deus, o Senhor tem a chave da minha vitória, eu entrego minha vida em tuas mãos, enquanto ficar murmurando não vai a lugar nenhum. Bendito é o teu nome, Jesus. O que eu acho interessante, no versículo de número 6, vai falar: e o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Quem cerrou a madre de Ana? O Senhor. O Senhor que cerra a madre de Ana. Mesmo Deus sabendo que ela seria rejeitada pela sociedade, que ela seria caluniada, que ela seria deixada de lado, que ela seria um alvo de críticas, que ela estaria passando por um momento difícil, o Senhor cerra a madre de Ana, e Ele cerra a madre de Ana para mostrar-nos a adoração verdadeira, a busca verdadeira, que Ana, mesmo com a madre cerrada, não podendo gerar, está buscando ao Senhor. Mesmo sendo rejeitada, está adorando ao Senhor. Mesmo em meio à dificuldade, está entoando louvores ao Senhor. Mesmo com Penina olhando e falando: não vai dar certo, ele te deixou, ninguém gosta de você, ninguém vai chegar até você, você vai ser deixado de lado, vai ficar amontoado ali naquele cantinho, você é um servo à esquerda, você não é considerado ninguém, a Bíblia vai falar: a sua adversária, a sua rival, então vai ter uma rixa entre as duas, vai ter um momento de provocação entre Penina e Ana. Penina vai olhar para ela e toda vez vai tentar jogá-la mais para baixo do que ela estava. Ana está passando por um período depressivo, mas ali, sempre: Penina, você não vai gerar, eu gero, você não, eu tenho, você não tem. Era para Ana ter desistido, era para Ana ter reclamado, era para Ana ter falado: eu não aguento mais, era para Ana ter falado: porque Senhor, isso está acontecendo, mas Ana não reclama, Ana está orando, Ana está buscando,
1 Coríntios, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, só tem 120. De 500 saiu para 120. O número que caiu é gigantesco. Mas os 120 foram os que foram cheios do Espírito Santo. Os 120 eram os que mantiveram buscando, orando, e a promessa se cumpriu na vida deles. Então, em meio a esses 120, de 500 para 120, na primeira oração, 3.000 almas alcançadas. 3.000 almas foram alcançadas. Esse é o poder da oração, daquele que ora, daquele que busca, daquele que entrega verdadeiramente ao Senhor, sem reclamar, sem falar mal, sem murmúrios, que busca a Deus de todo o seu coração verdadeiramente. Então, nós vamos olhar, quando eu estava lendo, me mandaram mensagem falando para poder estar pregando neste culto, no capítulo 1 de Lucas, no versículo 37, Lucas, o teólogo avivalista, vai escrever: porque para Deus nada é impossível. Pode ser impossível para o homem, mas para Deus não é. O que eu acho muito interessante, que onde Jesus chegava, Jesus quebrava os protocolos. O pessoal olhava e falava: isso é impossível de acontecer, isso não pode. Quando estava vindo o leproso tinha que ficar afastado. Eles falavam que a lepra era uma grande maldição. Então o leproso tinha que ficar afastado, longe. Mas quando Jesus vai vindo, o leproso vai vindo em sua direção, vai vindo, e Jesus vai olhando. Talvez as pessoas tenham gritado: não chegue perto dele, não vá até ele, ele é leproso, ele vai contaminar o Senhor. Mas o leproso está chegando e Jesus vai ter um encontro dele. Jesus vai quebrar um protocolo de uma causa que parecia impossível além daquele dia. Parecia impossível aquele homem ser curado. Parecia impossível isso acontecer. Mas quando ele chega perto de Jesus, ele fala: queres me curar? E Jesus ali quebra o protocolo e fala: quero, seja limpo, eu vou te curar. Aquele milagre acontece. 4 amigos levam um coxo pelo teto. 4 amigos levando aquele coxo, e Jesus vai olhar e vai falar: os seus pecados estão perdoados. Os fariseus vão olhar e vão falar: não, quem é esse? Quem ele está achando que é? Ele não pode fazer isso. Jesus vai quebrar o protocolo de uma causa que parecia impossível novamente. Vai olhar e vai falar: ei, para mostrar que o Filho do Homem tem poder, pega a tua cama e anda. Ali Jesus está quebrando mais um protocolo. E Ele está aqui nessa noite para quebrar protocolos. Porque o homem pode ter falado que na tua vida é impossível de acontecer. Você pode estar com alguma causa que parece impossível. Pode ser judicial, conjugal, ministerial, não sei. Mas se você buscar verdadeiramente, Ele traz a solução para você. Ele fala no teu, Ele chega no mais íntimo do âmago da tua alma. Ele não te deixa sozinho. Você não está só, Ele está com você. Aonde Jesus chega, coxo anda, mudo fala, cego vê. Aonde Jesus chega, o milagre acontece. Aonde Ele está, nós não conseguimos ser mais o mesmo, porque Ele chega fazendo uma mudança extraordinária em nossas vidas. Ele chega mudando repentinamente caráter. Ele chega mudando o contexto da história. Ele chega moldando mais profundo do nosso íntimo. E as coisas erradas são deixadas para trás. Nós olhamos para trás, sentimos vergonha do que nós éramos, mas estamos totalmente felizes, porque novas criaturas somos em Cristo Jesus. Falando em orações, quantas vezes, irmãos, nós já cantamos um hino muito famoso, da Cassiane: Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Mas eu quero te falar nessa noite: Deus rejeita sim. Deus ouve todas, mas Ele rejeita algumas. Deus rejeita oração. Quando nós olhamos no livro de Provérbios, número 28, verso 9: o que se desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Isaías 1,15: porque quando estendeis as mãos, escondo de boa os olhos.
Sim, quando multiplica as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Jeremias capítulo 7, versículo 16. Não adianta orar, Jeremias, porque por esse povo ninguém se lamentar, porque eu não os ouvirei. Quando nós olhamos 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7, aos maridos que tratam bem as esposas, que não tratam bem as esposas em casa, que no culto não glória em casa brigam com ela, que no culto dá glória a Deus e no culto e em casa fala palavrão, Pedro diz: as suas orações do lado de dentro serão interrompidas pela sua conduta e seu modo de viver do lado de fora. Deus rejeita a oração, sim, rejeita. Enquanto muitos cantaram que Deus não rejeita a oração, Deus rejeita, porque enquanto estiver com a pecaminosidade ativa, achando que está enganando alguém, mas não está, porque Deus está vendo tudo, as suas orações não serão respondidas. As orações dos soberbos, dos avarentos, de todas essas pessoas que falam uma coisa, mas não dão testemunho, não são respondidas. Podem tentar orar, podem tentar falar, mas as orações que não são verdadeiras, que não há conversão, não passam do teto. As orações permanecem, porque para chegar ao trono de Deus tem que ser de todo o coração. Para chegar até Deus tem que abrir o coração verdadeiramente, tem que falar abertamente, tem que falar que só Ele é Deus, só Ele é Senhor, que só Ele tem poder para mudar. É abrir o coração, é ver que o contexto que você está passando é deplorável, mas que Deus tem a solução para fazer tudo novo em tua vida. Em Provérbios 15:8, o Senhor detesta as ofertas e sacrifícios dos ímpios, mas a oração dos justos é o seu contentamento. Glória a Deus, aleluia. Então, quando nós olhamos, também falando de oração, o livro de Lucas 18, no versículo 19, no capítulo 18, do versículo 19 ao 14, Jesus profere a parábola do fariseu e do publicano. Ali nós vamos ver mais uma oração, mais um texto bíblico falando de oração. O fariseu orava em pé. Orando em pé, o fariseu dava graças a Deus, te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, falta humildade, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos tudo quanto posso. No coração desse homem, fariseu, ele é soberbo, ele é arrogante, ele não adora verdadeiramente. Ele está me falando que ele é melhor do que os outros porque ele jejua, ele é melhor do que um ladrão, ele é melhor do que um malfeitor, mas a sua adoração é falsa, a sua adoração não é verdadeira. Ele ainda aponta o dedo fazendo um julgamento para outra pessoa. Agora o publicano está longe de pé, nem levanta os olhos para o céu, mas bate no peito e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pois sou falho. Tem misericórdia de mim, pois não passo de uma aberração. Tem misericórdia de mim, porque sou pequeno. Tem misericórdia de mim, porque nada posso, só posso porque o Senhor viu graça em minha vida e cuida de mim. Tem misericórdia de mim, ó Deus Todo-Poderoso. Essa é a oração que nós temos que ter, irmãos. Falar com Deus abertamente que somos pequenos, falhos, pecadores e totalmente dependentes dEle, que sem Ele nada podemos, em lugar nenhum chegamos, em nada podemos fazer. Se fazemos é por causa da graça e bondade e misericórdia dEle. Se fazemos não é pela força do braço, não é pela sorte, mas é porque Ele cuida de nós, porque Ele tem coisas para fazer em nossas vidas, porque Ele quer fazer o impossível tornar-se possível, mas tem que ter a conversão, tem que abrir o coração. Enquanto tiver uma falsa adoração, uma falsa busca, não adianta, não vai chegar a lugar nenhum. Eu quero te convidar nessa noite para abrir o teu coração, para falar verdadeiramente com Ele, para falar: Senhor, eu errei, peço ao Senhor perdão, perdoa-me, Senhor, por ser falho e pecador, perdoa-me, Senhor, pois quero ver o teu mover
17: um coração quebrantado e contrito Deus não rejeitará. Glória a Deus. Jesus, Senhor, coloque-se de pé com gentileza. Oh, Criador meu Deus. Glória ao Deus. Quando vai fazer um voto, Penina gera muito, mas gera sem propósito, gera sem vontade de Deus. Não vai fazer um voto e vai falar: Deus, o Senhor me dá, eu te dou de volta. Se o Senhor me deu, eu lhe entregarei. Se o Senhor fizer, eu retribuirei ao Senhor. Então, ao olharmos, nós aprendemos: se fizermos para o enaltecimento do nome do Senhor, se fizermos para o crescimento da tua obra, se fizermos para o alcance de outras pessoas, Deus fará em nossas vidas. Ele ouvirá as nossas orações, Ele nos ouve e nos responde. Muitas das vezes nós estamos passando por um período onde nós falamos que Deus nos esqueceu, que Deus nos deixou de lado, que não tem mais solução, que não tem mais jeito, que tudo está tão difícil, que tudo está indo por ladeira abaixo, que cada vez que passa parece que a fase fica mais difícil, que nada melhora, que só complica, que as coisas estão indo de mal a pior. Mas tenha calma em meio a esse período, em meio a esse tempo de dificuldade. O Senhor é contigo, o Senhor está moldando o teu caráter, assim como o Senhor fez cerrando a madre de Ana. Continue adorando, continue buscando, pois o teu milagre está florescendo, o teu milagre está chegando. A causa que parecia impossível vai tornar-se possível pelo poder do Evangelho de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Leão da tribo de Judá, Deus forte e verdadeiro. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos reunidos aqui, Senhor, meu Deus, pedindo perdão ao Senhor pela nossa conduta passada, por algo que fizemos que não foi do teu agrado. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós pedimos ao Senhor um verdadeiro arrependimento. Nós pedimos ao Senhor que faça tudo novo em nossas vidas, que o Senhor mude o contexto em casamentos,